Parte 5. Separando o joio do trigo. 37. Quer-se pela janela suja, encolhendo-se. Quer-se na estrada, segurando o urso, erguendo o braço para ajudá-la a dizer adeus. Adeus, Sammy. Adeus, urso. A poeira da estrada subindo em nuvens provocadas pelos pneus negros do ônibus. E Cassie se encolhendo num redemoinho marrom. Até logo, Cassie. Cassie e o urso ficando cada vez menores, e a rigidez do vidro sobre os dedos dele. Adeus, Cassie. Adeus, urso. Até que a poeira os engole, e ele fica sozinho num ônibus lotado, sem mãe, sem pai, sem Cassie. Talvez não devesse ter deixado o urso, porque o urso estava com ele desde antes de poder se lembrar de qualquer coisa. O urso sempre existiu, mas também sempre houve mamãe, vovó, vovô e o resto da família, e as crianças da classe da senhora Newman, e a senhora Newman e as Majenskis, e a simpática caixa do Kroger, que sempre guardava pirulitinhos de morango debaixo do balcão. Eles também sempre estavam lá, como o urso, desde antes de ele poder lembrar, e agora não estavam mais. Quem sempre esteve lá não estava mais, e Cassie disse que não iria voltar, nunca mais. O vidro lembra quando ele tira a mão. Ele conserva a lembrança de sua mão, não como uma fotografia, porém mais como uma sombra difusa, da mesma forma que o resto da mãe fica embaçado quando ele tenta se lembrar dela. Todos os rostos que conheceu desde que soube que eram rostos estavam, exceto do pai e de Cassie, estavam desaparecendo. Agora todos os rostos são novos. Todos os rostos são estranhos. Um soldado caminha pelo corredor em sua direção. Ele tinha tirado a máscara negra. O rosto do homem é redondo, o nariz é pequeno e pontilhado de sarnas. Ele não parece muito mais velho do que Cassie. O rapaz está distribuindo saquinhos de bala de goma e caixas de suco. Dedos sujos agarram os petiscos. Algumas crianças não comem há dias. Para algumas, os soldados são os primeiros adultos que elas veem desde que os pais morreram. Algumas crianças, as mais quietas, foram encontradas nos arredores das cidades, vagando entre pilhas de corpos escurecidos e semi-carbonizados, e olham para tudo e todos como se tudo e todos fossem algo que nunca tinham visto antes. Outros, como Sammy, foram resgatados de campos de refugiados ou pequenos grupos de sobreviventes que buscavam ser resgatados. Portanto, suas roupas não estavam tão esfarrapadas e seus rostos não eram tão magros, e seu olhar não tão vazio como o das crianças quietas, as encontradas vagando entre pilhas de mortos. O soldado chega na fila do fundo. Ele está usando uma faixa branca na manga, na qual se vê uma cruz vermelha grande. Ei, quer um lanche? O soldado lhe pergunta. A caixa de suco e as balas de goma em forma de dinossauros. O suco está frio. Frio. Ele não toma algo frio há séculos. O soldado escorrega para a cadeira ao seu lado e estica as pernas no corredor. Sam empurra o fino canudo de plástico para dentro da caixa de suco e suga, enquanto os olhos pousam no vulto imóvel de uma garota encolhida na cadeira do outro lado. Os shorts delas estão rasgados e a blusa cor-de-rosa manchada de fuligem, os sapatos emplastados de lama. Ela sorri durante o sono, um sono bom. Você a conhece? O soldado pergunta a Sammy. Sammy sacode a cabeça. Ele não estava no campo de refugiados com ele. Ela não estava no campo de refugiados com ele. Por que você tem essa grande cruz vermelha? Sou médico, ajudo pessoas doentes. Por que você tirou a máscara? Não preciso mais dela, responde o médico, antes de jogar um punhado de balas na boca. Por que não? A peste está lá fora. O soldado aponta a janela dos fundos com um polegar, onde a poeira formou uma nuvem, e Cassie escolheu para desaparecer, segurando o urso. Mas meu pai disse que a peste está em todo lugar. O soldado sacode a cabeça. Não para onde estamos indo, ele garante.
Para onde estamos indo? Campo, abrigo. Com o ronco forte do motor e o chiado do vento pelas janelas abertas, parecia que o soldado tinha dito Campo Paraíso. Onde? Repetiu Sammy. Você vai adorar. O soldado lhe deu um tapinha na perna. Está todo preparado para você. Para mim? Para todo mundo. Quer-se na estrada, ajudando o urso a dar um aceno de adeus. Então por que eles não trouxeram todo mundo? Nós vamos. Quando? Assim que vocês estiverem em segurança. O soldado olha para a garota outra vez. O rapaz levanta-se, tira a jaqueta verde e delicadamente a deixa cair sobre ela. Vocês são mais importantes, o soldado diz, o rosto do garoto sério e determinado. Vocês são o futuro. A estreita estrada empoeirada transforma-se em uma estrada pavimentada mais larga, e então o ônibus vira para uma rodovia ainda mais ampla. Os motores aceleram, rugindo brutalmente, e disparam na direção do sol, na rodovia livre de destroços e carros destruídos. Eles foram arrastados e empurrados para os acostamentos, a fim de abrir caminho para o ônibus cheio de crianças. O médico de nariz sardento anda pelo corredor de novo e dessa vez está distribuindo garrafas de água e recomendando a todos que fechem as janelas porque algumas crianças estão com frio e têm medo do ruído do vento, que lembra o ruído de um monstro. Rapidamente, o ar do ônibus fica abafado e a temperatura aumenta, deixando as crianças sonolentas. Mas Sam entregou o urso a Cassie para lhe fazer companhia e ele nunca mais dormiu sem urso. Nunca, pelo menos desde que ganhou o bichinho. Ele está cansado, mas também está sem o urso. Quanto mais tenta esquecê-lo, mais se lembra dele, mais sente sua falta e mais deseja não tê-lo deixado para trás. O soldado lhe oferece uma garrafa com água. O rapaz percebe que algo está errado, apesar de Sammy sorrir e fingir que não se sente tão vazio e desussado. O soldado senta ao seu lado outra vez e pergunta o nome e conta que se chama Parker. Falta muito? Sam pergunta. Logo vai estar escuro e a noite é a pior hora. Ninguém lhe disse, mas ele apenas sabe que, quando eles finalmente chegarem, vai estar no escuro e sem nenhum aviso, como todas as outras ondas, e não vai haver nada que possa fazer a respeito. Simplesmente vai acontecer, como na TV piscando e desligando, os carros morrendo, os aviões caindo, a peste, as formigas irritantes, como se o pai e Cassie o chamassem, e sua mãe embrulhada em lençóis ensanguentados. Quando os outros vieram, o pai lhe disse que todo mundo tinha mudado, e que nada seria como antes, e que talvez eles o levassem para o interior da nave-mãe. Talvez até o levasse para viver as aventuras no espaço sideral. E Sammy mal podia esperar para entrar na nave-mãe e disparar para o espaço, como Luke Skywalker em sua nave X-Wing Starfighter. O fato faz todas as noites se parecerem como as vésperas de Natal. Quando amanhecia, ele achava que iria acordar e todos os presentes maravilhosos que os outros tinham trazido estariam ali. Mas a única coisa que os outros trouxeram tem sido a morte. Eles não tinham vindo para dar nada. Eles tinham vindo para tirar tudo. Quando aquilo, ou melhor, quando eles iriam parar? Talvez nunca. Talvez os alienígenas não fossem parar até tirar tudo. Até todo mundo fosse como Sammy, vazio, sozinho e desussado. Então ele pergunta ao soldado. Falta muito? Não muito, o soldado chamado Parker responde. Quer que eu fique com você? Não, não estou com medo, diz Sammy. Agora, você precisa ser corajoso. Cassie tinha dito no dia em que a mamãe morreu, quando ele viu a cama vazia e soube, sem perguntar, que ela tinha ido com a vovó e todos os outros, os que conheciam e os que não conheciam, os que eram empilhados e incinerados nas margens da cidade. Não precisa ter medo, o soldado fala. Agora você está totalmente seguro. Isso foi exatamente o que pai disse na noite em que a energia elétrica acabou, depois que ele cobriu as janelas com tábuas e bloqueou as portas, quando os homens maus armados vieram para roubar. Você está totalmente seguro. Depois que a mãe adoeceu e o pai colocou a máscara branca de papel sobre o rosto dele e o de Cassie. Só para garantir, Sam, acho que você está totalmente seguro. E você vai adorar o campo-abrigo, diz o soldado. Espero só até vê-lo.
Espere só até vê-lo. Não, nós o ajeitamos... Perdão. Nós o ajeitamos para crianças como você. E eles não podem nos achar lá? Parker sorri. Bom, não sei dizer, mas provavelmente lá é o lugar mais seguro na América do Norte nesse momento. Lá tem um campo de força invisível, no caso de os visitantes tentarem alguma coisa. Campos de força não são de verdade? Bom, as pessoas diziam a mesma coisa sobre alienígenas. Você viu um deles, Parker? Ainda não, Parker responde. Ninguém viu, pelo menos não na minha companhia, mas estamos ansiosos para que isso aconteça. Ele sorri um sorriso duro de soldado, e o coração de Sam acelera. Ele gostaria de ter a idade suficiente para ser um soldado como Parker. Quem sabe? Parker continua. Talvez eles sejam parecidos com a gente. Talvez você esteja olhando para um agora mesmo. Agora, um tipo de sorriso diferente, brincalhão. O soldado se levanta e Sam tenta pegar a mão do rapaz. Ele não quer que Parker se vá. O campo-abrigo tem mesmo um campo de força? Tem. E torres de vigia e vigilância por câmeras todos os dias e todas as horas, e cerca de 6 metros de altura protegidos no alto com arame farpado e grandes cães de guarda ferozes que podiam farejar um não-humano a mais de 8 quilômetros de distância. Sam franze o nariz. Isso não parece um abrigo, parece mais uma prisão. Só que na prisão mantém os caras maus lá de dentro, e o nosso campo mantém os de fora. 38. Noite. As estrelas acima brilhantes e frias, a estrada escura abaixo e o zumbido de rodas no asfalto estão sobre as estrelas frias. Os faróis transpassando a noite toda. O balanço do ônibus e o abafado ar quente. A garota do outro lado do corredor agora está sentada, os cabelos escuros caídos para o lado da cabeça, faces fundas e pele esticada sobre o crânio, fazendo o olho parecerem imensos como o de uma coruja. Sam sorri para ela, hesitante. Ela não retribui o sorriso. Seu olhar está cravado na garrafa de água recostada na perna dele. Ele lhe oferece a água. Quer um pouco? Um braço surdo atravessa o espaço entre os dois. Ela tira a garrafa da sua mão. Então toma um gole do resto da água em 4 goles e joga a garrafa vazia no banco ao seu lado. Acho que eles têm mais. Se você ainda tiver sede, Sam diz. E a garota não diz nada. Ela olha fixamente sem quase piscar. E, se você estiver com fome, eles também têm balas de goma. Ela olha para o garoto, sem falar. Pernas dobradas sobre a jaqueta verde de Parker. Olhos redondos que não piscam. Meu nome é Sam, mas todos me chamam de Sammy. Menos Cassie. Cassie me chama de Sans. Como você se chama? A garota ergue a voz acima do zumbido das rodas e do rugido do motor. Megan. Seus dedos puxam o tecido verde da jaqueta do exército. De onde veio isso? Ela pergunta a si mesma em voz alta, mal conseguindo vencer o zumbido e o rugido do segundo plano. Sam se levanta e escorrega para o espaço vazio ao lado dela. A menina recua, encolhendo as pernas o máximo que pode. De Parker, Sam me conta. Ele está ali sentado, junto ao motorista. Ele é médico, ele cuida das pessoas doentes. Ele é muito legal. A garota chamada Megan sacode a cabeça. Não estou doente. Olhos envoltos nos círculos escuros, lábios rachados e descascados, cabelos despenteados e emaranhados de galhos e folhas secas. A testa brilha e as faces estão coradas. Para onde estamos indo? Ela quer saber. Para o campo-abrigo. Campo o quê? É um forte, Sam informa. Não um forte qualquer. Um forte maior e melhor e mais seguro para todo mundo. Ele tem um campo de força. Está muito quente e abafado no ônibus, mas Megan não para de tremer. Sam ajeita a jaqueta de Parker sobre o queixo da menina. Ela olha para ele com seus imensos olhos de coruja. Quem é Cassie? Minha irmã. Ela também vai vir. Os soldados vão voltar para buscar ela. Ela e meu pai e todos os outros. Então ela está viva? Sam assente com um gesto na cabeça confuso. Porque Cassie não estaria viva. E o seu pai e a sua irmã estão vivos? O lábio inferior treme. Uma lágrima abre passagem na fuligem entre seu rosto. A fuligem da fumaça de fogo que queimou os corpos. Sem pensar, Sam segura a mão dela, como quando Cassie tomou a mão dele na noite em que contou o que os outros tinham feito. Aquele tinha sido a sua primeira noite no campo de refugiados. Ele somente assimilou a imensidão do que tinha ocorrido nos últimos meses naquela noite,
depois que as lâmpadas foram apagadas, e ele se deitou enrodeado. Perdão. Enrode... Peraí. Agora vai. Enrodeado junto com Cassie no escuro. Tudo tinha acontecido muito depressa. Do dia em que a energia faltou ao dia em que o pai envolveu no lençol branco e a chegada do campo. Ele sempre acreditou que algum dia iria para casa e que tudo seria como antes. A mãe não iria voltar. Ele não era mais um bebê e sabia que ela não voltaria. Mas não entendia que ninguém iria voltar e que o que quer que tenha acontecido seria para sempre. Até aquela noite, a noite em que Cassie segurou sua mão e contou que a mãe era apenas uma entre bilhões, que quase todo mundo na Terra estava morto, que eles nunca mais viveriam na casa deles outra vez, que ele nunca voltaria para a escola. Quase todos os amigos deles estavam mortos. Isso não está certo, Megan sussurrou na escuridão do ônibus. Não é justo. Ela está olhando fixamente para Sammy. Toda a minha família se foi, e o seu pai e sua irmã. Não está certo. Parker tornou a se levantar. Ele foi parado em cada banco, falando suavemente com cada criança, tocando-lhe as testas. Sempre que as tocava, uma luz brilha no escuro. Às vezes a luz era verde e outras a luz era vermelha. Quando a luz desaparecia, Parker carimbava a mão da criança. Luz vermelha, carimbo vermelho. Luz verde, carimbo verde. Meu irmãozinho tinha a sua idade, Megan conta para Sammy. O tom parecia de acusação. Como você pode estar vivo e ele não? Qual era o nome dele? Sammy pergunta. O que importa? Por que você quer saber o nome dele? A garota desejou que Cassie estivesse ali. Perdão. O garoto desejou que Cassie estivesse ali. A irmã saberia o que dizer para Megan se sentir melhor. Ela sempre foi melhor do que no que dizer. Ele se chamava Michael, está bem? Michael Joseph. Tinha 6 anos e nunca fez mal a ninguém. Está bom assim? Está contente? Michael Joseph era o nome do meu irmão. Quer saber o nome dos outros também? Por cima do ombro de Sammy, Meg está olhando para Parker, que parou em sua fileira. Ora, olá, dorminhoca, diz o médico para Megan. Ela está doente, Parker. Sammy conta para o rapaz. Você precisa fazê-la melhorar. Nós vamos fazer que todos melhorem, Parker diz com um sorriso. Não estou doente, Megan replica, e então treme violentamente sobre a jaqueta verde do soldado. Claro que não, Parker responde com um aceno e um longo sorriso. Mas talvez eu deva verificar sua temperatura só para garantir. Tudo bem? O soldado ergue um disco prata do tamanho de uma moeda. Qualquer número acima de 40 graus provoca um brilho verde. Ele se inclina sobre Sammy e aperta o disco na testa de Megan. O brilho fica verde. Oh, oh, Parker faz. Deixe-me dar uma olhada em você, Sam. O garoto sente o metal morno na testa. Por um segundo, o rosto de Parker é banhado por uma luz vermelha. O médico carimba as costas da mão de Megan. A tinta verde cintila umidamente na escuridão. É um rosto sorridente. E depois, um rosto vermelho para Sam. Um rosto sorridente vermelho para Sam. Espero que chamem a sua cor, está bem? Parker diz para Megan. Os verdes vão direto para o hospital. Não estou doente, Megan grita rouca. A voz fraquejante. Ela se dobra sobre si mesma, tossindo, e Sammy recua instantivamente. Parker lhe dá um tapinha no ombro. É só uma gripe forte, Sam, ele sussurra. Ela vai ficar bem. Não vou para o hospital, Megan diz para Sammy, depois que Parker volta para a dianteira do ônibus. A menina esfrega a mão suja na jaqueta com fúria, espalhando tinta. O sorriso sorridente agora é apenas uma bolha verde. Você precisa, Sammy fala. Você quer sarar? Megan sacode a cabeça com veemência. Ele não entende. Você não vai para o hospital para sarar. Você vai para o hospital para morrer. Depois que sua mãe adoeceu, ele perguntou ao seu pai. Você não vai levar a mamãe para o hospital? E seu pai respondeu que não era seguro. Muita gente doente, poucos médicos, e afinal, não havia nada que eles pudessem fazer por ela. Cassie lhe disse que o hospital estava quebrado, assim como a televisão,
as luzes, os carros e todo o resto. Tudo quebrado? Ele perguntou a Cass. Tudo? Não, nem tudo, Sans. Ela respondeu. Isso não. Ela tomou-lhe a mão e colocou de encontro ao peito dele, e as batidas do coração que faziam sentir a força da palma aberta. Não está quebrado. 39. A mãe somente vem até ele num momento de transição, naquela hora nebulosa entre o acordar e o dormir. Ela fica longe dos seus sonhos, como se soubesse que não devia ir para lá, porque sonhos não são reais, mas passam a sensação de serem verdadeiros quando estão sonhando. Ela o ama demais para isso. Às vezes, ele vê o rosto dela, embora a maior parte do tempo não consiga enxergar somente o contorno do corpo, um pouco mais escuro do que a cinza atrás das pálpebras. Também sente seu cheiro e toca seus cabelos, sentindo-se deslizarem entre os dedos. Se ele tenta com afinco ver-lhe o rosto, ela desaparece no escuro. E se ele tenta abraçá-lo com força, ela escorrega para longe, com os cabelos entre os dedos. O zumbido das rodas na entrada escura. O ar viciado e quente e o balançado ônibus sobre as estrelas frias. Quanto tempo falta até o campo paraíso? Parecia estar na estrada escura sob as estrelas frias havia uma eternidade. Ele aguarda sua mãe no espaço de transição, olhos fechados, enquanto Meg o observa com os olhos grandes de coruja. Ele adormeceu enquanto espera. Sammy ainda está adormecido quando os 3 ônibus escolares param diante dos portões do campo-abrigo. No alto da torre de vigia, a sentinela aperta um botão. A fechadura eletrônica abre-se e o portão desliza para o lado. Os ônibus entram e o portão se fecha atrás deles. Ele só acorda quando o ônibus para com um chiado final e zigue-zagueado e zangado dos freios. Os 2 soldados estão andando pelo corredor, acordando as crianças que adormeceram. Os soldados estão pesadamente armados, mas sorriem e suas vozes são gentis. Está tudo bem. Hora de levantar. Agora vocês estão totalmente seguros. Sam se levanta. Sam senta semicerrando os olhos devido à súbita luz viva que entra pelas janelas e olha para fora. Eles pararam diante de um enorme hangar de aviões. As grandes portas ogivais estão fechadas, de modo que ele não consegue enxergar o que havia lá dentro. Por um momento, não se preocupou por estar em um local estranho sem um pai, Cassie ou urso. Ele sabe o que significa a luz brilhante. Os alienígenas não conseguiriam acabar com a eletricidade aqui. Ela também significa que Parker tinha dito a verdade. O lugar tem um campo de força. Precisa ter. Eles não se importam se os outros sabem a respeito do campo. Eles estão totalmente seguros. A respiração de Meg está pesada em seu ouvido, e ele se vira para observá-la. Os olhos dela são enormes como luz de holofotes. Ela agarra a mão do companheiro. Não vá embora, ela pede. Um homem grande sobe no ônibus. Ele para ao lado da motorista, mãos no quadris. Tem um rosto largo e carnudo e olhos muito grandes. Bom dia, meninos e meninas. Bem-vindos ao campo-abrigo. Meu nome é Major Bob. Sei que vocês estão cansados e famintos e talvez um pouco afastados, assustados. Quem está com um pouco de medo agora mesmo? Levantem a mão. Ninguém ergueu a mão. 26 pares de olhos o fitaram, confusos, e o Major Bob sorriu. Seus dentes são pequenos como os olhos. Isso é surpreendente. Vocês sabem de uma coisa? Vocês não precisam ter medo. Nosso campo é o lugar mais seguro em todo esse mundo maluco no momento. Não estou brincando. Vocês estão totalmente seguros. Ele se vira para um dos soldados sorridentes, que lhe entrega uma prancheta. Agora, existem apenas 2 regras no campo-abrigo. Regra 1. Lembre-se de suas cores. Todos vocês mostrem suas cores. 25 punhos disparam para o ar. O 26º de Megan permanece no colo. Vermelhos, em algum minuto vocês vão ser acompanhados para o hangar número 1 para verificação. Verdes, aguentem firmes. Vocês vão para um lugar mais longe. Eu não vou, Megan sussurra ao ouvido de Sam. Regra número 2, retumba o Major Bob.
A regra número 2 é composta de duas palavras, ouvir e obedecer. É fácil de lembrar, certo? Regra 2, duas palavras, ouvir e obedecer o líder do grupo. Perdão, ouvir o líder do grupo e obedeça a todas as instruções que o líder lhe der. Não questionem nem respondam. Eles estão, nós todos estamos aqui por um motivo, que é manter vocês em segurança. E só podemos mantê-los em segurança se ouvirem e obedecerem às instruções imediatamente sem perguntas. Ele devolve a prancheta ao soldado sorridente e bate a mão gorducha contra a outra e diz: Alguma pergunta? Ele acabou de dizer que a gente não pode fazer perguntas, Megan sussurrou. E depois quer dizer se a gente pode ter alguma pergunta? Fantástico, Major Bob grita. Vamos levar vocês para o procedimento. Vermelhos, o líder do seu grupo é o Cabo Parker. Nada de correrias, empurrões e encontrões, mas fiquem andando. Nada de interromper a fila e nada de conversas. E lembre-se de mostrar a mão carimbada na porta. Vamos andando, pessoal. Quanto mais cedo terminarem as verificações, mais cedo vocês podem dormir e tomar o café da manhã. Não estou dizendo que a comida é a melhor do mundo, mas temos alimento que sobra. O major desce os degraus. O ônibus balança a cada passo. Sam levanta e Megan puxa de volta. Não vá embora, ela pede de novo. Mas eu sou um vermelho, Sam protesta. Ele sente pena de Megan, mas está ansioso para sair. Ele tem a impressão de que está no ônibus há uma eternidade, e quanto mais depressa o ônibus esvaziar, mais depressa eles vão poder voltar e buscar Cassie e o pai. Está tudo bem, Megan. Ele tenta consolar a companheira. Você ouviu Parker? Eles vão fazer com que todo mundo se sinta melhor. O garoto entra na fila atrás dos demais vermelhos. Parker está parado no fim dos degraus, checando os carimbos. O motorista grita. Ei! E Sam se vira, no exato momento em que Megan chega nos últimos degraus. Ela se choca de encontro com o peito de Parker e grita quando ele agarra os seus braços agitados. Você, me solte! O motorista atira das mãos de Parker e a arrasta de volta pelos degraus, um braço envolvendo-se à cintura. Sammy! Megan grita. Sammy, não me deixe que eles... As portas se fecham com estrondo e... Peraí, perdi o fio da meada. Voltando. As portas se fecham com estrondo, abafando os gritos da menina. Sammy olha para Parker, que lhe dá um tapinha tranquilizador no ombro. Ela vai ficar bem, Sam, diz o médico em voz alta. Vamos? Enquanto caminha até o andar, ele escuta os gritos de Megan atrás do revestimento de metal amarelo do ônibus, mais forte do que o rouco barulhento do motor, o chiado dos freios sendo soltos. Ela grita como se estivesse morrendo, como se estivesse sendo torturada. E então ele passa por uma porta lateral e entra no hangar, e não escuta mais ela. Um soldado se encontra parado do lado de dentro da porta e entrega a Sam um cartão com o número 49 impresso. Vá até o círculo vermelho mais próximo, o soldado lhe diz. Sente-se e espere chamarem seu número. Posso ir até o hospital agora? Parker avisa. Perdão. Preciso ir até o hospital agora, Parker avisa. Fique firme, amigão, e lembre-se de que agora está tudo bem. Aqui não tem nada que possa machucar você. Ele desmancha os cabelos de Sammy e promete que vai vê-lo em breve, e lhe dá um leve soco de brincadeira antes de sair. Para grande desapontamento de Sammy, não há aviões no imenso hangar. Ele nunca tinha visto de perto um jato de guerra, embora tivesse pilotado um deles milhares de vezes desde a chegada. Enquanto a mamãe se encontrava na cama, morrendo no quarto do corredor, ele estava no carlinga de um Flight Falcon, voando bem alto no céu a uma velocidade 3 vezes maior do que o som, indo direto para a nave-mãe alienígena. Naturalmente, sua fuselagem cinza era coberta por torres de tiros e canhões de raios, e o seu campo de força emitia um perverso e nauseante brilho verde. Mas havia um ponto fraco no campo, um buraco simples de 5 centímetros maior que o oponente, que se fosse atingido. E, precisamente, acertar o ponto exato, pois todos o esquadrão tinha sido varrido dos céus, e ele só dispunha de um míssil, e não havia mais ninguém além de Sammy, a víbora, Sullivan, para defender a terra da horda alienígena.
3 grandes círculos vermelhos tinham sido pintados no chão. Sam se reúne às outras crianças no círculo mais próximo à porta e senta. Ele não consegue tirar da cabeça os gritos apavorantes de Megan. Seus imensos olhos, a forma como a pele cintilava, um suor e um cheiro da doença em seu hálito. Cassie lhe diz que as formigas irritantes tinham acabado, que elas tinham matado todas as pessoas que tinham vindo matar, porque algumas pessoas não adoeceram como Cassie, o pai e ele e todos os outros no campo Auspint. Eles eram imunes, Cassie falou. Mas e se Cassie estivesse enganada? Talvez a doença levasse mais tempo para matar algumas pessoas. Talvez estivesse matando Megan naquele momento. Ou talvez, ele pensa, os outros tiveram liberado uma segunda peste, ainda pior do que as formigas irritantes. Uma peste que iria matar todos os sobreviventes da primeira. Ele empurra o pensamento para longe. Desde a morte da mãe, virou um especialista em afastar pensamentos maus. Há mais de 100 crianças reunidas nos 3 círculos, mas o hangar está muito silencioso. O garoto sentado ao lado de Sammy está tão exausto que se deita ao lado do concreto frio, enrodilhando-se como uma bola e emudece. Adormece. O garoto é mais velho do que Sammy, talvez tenha 11 anos, e dorme com um polegar firmemente preso entre os lábios. Um sino toca e uma voz feminina clama em alto-falante, primeiro em inglês, depois em espanhol. Bem-vindo, crianças, ao campo de abrigo. Estamos muito felizes em ver todos vocês. Sabemos que estão cansados e famintos. E agora não estão se sentindo muito bem, mas tudo vai melhorar daqui para frente. Fiquem em seu círculo e escutem com atenção quando seu número for chamado. Não saiam do círculo por nenhum motivo. Não queremos perder nenhum de vocês. Fiquem quietos e calmos. E lembre-se de que estamos aqui para cuidar de vocês. Vocês estão em segurança total. Um momento depois, o número é chamado. A criança levanta-se de seu círculo vermelho e é acompanhado por um soldado até a porta pintada da mesma cor na extremidade oposta do hangar. O soldado pega o cartão e abre a porta. A criança entra sozinha. O soldado fecha a porta e volta ao seu posto, ao lado de um círculo vermelho. Cada círculo tem 2 soldados, ambos pesadamente armados. Mas eles sorriem. Todos os soldados sorriem. Eles nunca param de sorrir. Um por um, os números das crianças são chamados. Elas abrem o círculo, atravessam o hangar e desaparecem atrás da porta vermelha. Elas não voltam. Passa quase 1 hora até que a moça chama o número de Sam. A manhã está chegando, e a luz do sol atravessa as janelas altas, conferindo um tom dourado ao hangar. Ele está muito cansado, vorazmente faminto e um pouco dolorido para estar sentado tanto tempo, mas ele se levanta de um salto quando escuta: 49, por favor, vá até a porta vermelha. Número 49. Na pressa, ele tropeça no garoto adormecido ao seu lado. Uma enfermeira espera por ele do outro lado da porta. Ele sabe que a mulher é enfermeira porque está usando roupas verdes esterilizantes e sapatos macios, como a enfermeira Rachel do consultório de seu médico. Ela também exibe um sorriso caloroso como a da enfermeira Rachel, tomando-lhe a mão e conduz-lhe a um pequeno aposento. Há um grande cesto transbordando de roupas sujas e aventais de papel pendurados em ganchos de metal junto a uma cortina branca. Certo, campeão, diz a enfermeira. Quando foi que você tomou seu último banho? Ela ri da expressão surpresa de Sam. A enfermeira puxa a cortina branca, revelando o box com o chuveiro. Tiramos tudo e jogamos no cesto. Sim, até a roupa de baixo. Aqui adoramos crianças, mas não piolhos, carrapatos ou qualquer coisa com mais de 2 pernas. Apesar dos protestos, a enfermeira insiste em realizar ela mesma a tarefa. O garoto fica parado com os braços cruzados diante do corpo, enquanto ela espirra um jato de shampoo mal cheiroso em seus cabelos e ensaboa todo o corpo, pés e cabeça. Feche bem os olhos, senão vai arder, a enfermeira avisa delicadamente. A mulher deixa que ele se seque e então lhe diz para vestir um dos aventais de papel. Passe por aquela porta ali, ela pede, apontando para o fundo do aposento. O avental é muito grande para ele.
A barra arrasta no chão, enquanto ele vai para o quarto ao lado. Outra enfermeira o aguarda. Ela é mais gorda do que a primeira, mais velha e não tão simpática. A mulher faz Sam subir a balança, anota o seu peso na prancheta ao lado do número e então faz com que ele suba na mesa de exames. Coloca um disco de metal, o mesmo que Parker usou no ônibus, em sua testa. Estou verificando sua temperatura, ela explica. O menino assente. Eu sei, Parker me falou. Vermelho quer dizer normal. Você está mesmo no vermelho. A enfermeira contrasta. Seus dedos frios se envolvem no empunho, tomando-lhe pulsão. Sam treme. A pele ficou arrepiada no avental fino, e ele está com medo. Ele nunca gostou de ir ao médico e está preocupado com a possibilidade de lhe darem uma injeção. A enfermeira senta-se diante dele e avisa que precisa fazer algumas perguntas. Ele deve ouvir com atenção e responder com a maior sinceridade possível. Se não souber a resposta, tudo bem. Ele tinha entendido. Qual é o seu nome completo? Qual a sua idade? De que cidade era? Tinha irmãos ou irmãs? E estavam vivos. Cassie, Sam fala. Cassie está viva. A enfermeira anota o nome de Cassie. Quantos anos ela tem? Tem 16. Eles vão voltar para buscar Cassie. Sam conta à enfermeira. Quem? Os soldados. Os soldados disseram que não havia espaço para ela, mas que iam voltar para buscar Cassie e meu pai. Seu pai? Então seu pai também está vivo? E a sua mãe? Sam sacode a cabeça e morde o lábio inferior. Ele treme violentamente. Tão frio. Ele se lembra dos 2 bancos vazios no ônibus, em que um em que Parker se sentou e outro que ele ocupou ao lado de Megan. Ele dispara. Eles disseram que não havia lugar no ônibus, mas tinha. Meu pai e Cassie podiam ter vindo. Por que os soldados não disseram que eles viriam? Porque você era mais importante, Samuel, diz a enfermeira. Mas eles também vão buscar eles, não vão? Depois, sim. Mais perguntas. Como a mãe morreu? O que aconteceu depois? A caneta da enfermeira voa sobre a página. Ela se levanta e dá um tapinha no joelho nu. Não tenha medo, ela diz antes de sair. Você está totalmente seguro aqui. A voz da mulher soa monótona, como se ela estivesse respondendo algo que tinha dito milhares de vezes. Espere aqui, a doutora vai vir em 1 minuto. Para Sam, a espera pareceu durar mais de que 1 minuto. Ele envolveu o pano em seu braço, tentando manter o corpo muito mais quente. Observa o aposento inquieto. Uma pia e um armário, a cadeira em que a enfermeira se sentou, um banco com rodinhas em um canto, e montado no teto diretamente acima do banquinho, uma câmera, o olho negro, brilhante, voltando-se diretamente para a mesa de exames. A enfermeira volta acompanhada da médica. A doutora Pan é alta e magra, na mesma proporção em que a enfermeira é baixa e gorda. Imediatamente, Sam fica mais calmo. Há algo na médica alta que o faz lembrar-se de sua mãe. Talvez seja a maneira como fala com ele, olhando diretamente nos olhos. A voz carinhosa e gentil. As mãos também estão quentes. Ela não usa luvas para tocá-lo, como a enfermeira tinha feito. Ela fez o que Sam esperava. As coisas que os médicos costumam fazer. Acendeu uma luz diante de seus olhos, nos ouvidos e na garganta. Ausculta sua respiração no estetoscópio. Passa a mão sobre os maxilares, mas com suavidade, o tempo todo cantarolando baixinho. Deita-se de costas, Sam. Deite-se de costas, Sam. Dedos firmes apertam o abdômen. Sente dor quando eu faço isso? Ela o faz levantar, dobrar o corpo, tocar os dedos dos pés, enquanto desliza as mãos ao longo da coluna. Certo, amigão? De volta à mesa. Ele salta rapidamente entre o papel encrespado, pressentindo que a consulta está quase terminada. Não vai haver injeção. Talvez uma espetada no dedo, o que não é divertido, mas pelo menos não vai haver injeção. Mostre sua mão. A doutora Pamela coloca um pequeno tubo cinza menor do que um grão de arroz na palma da mão de Sam. Sabe o que é isso? É um microchip. Você já teve algum animal de estimação? Um cachorro, um gato, Sam? Não. O pai é alérgico, mas ele sempre quis um cachorro. Bem, alguns donos colocam um dispositivo muito parecido com esse em seus animais no caso deles fugirem ou se perderem.
Mas esse é um pouco diferente. Ele emite o sinal para poder rastrear você. O dispositivo fica sobre a pele e a doutora explica. O dispositivo fica sobre a pele e a doutora explica, e não importa em que lugar o Sam esteja, eles vão poder encontrá-lo. Para o caso de alguma coisa acontecer. Aqui no campo-abrigo é muito mais seguro, mas há apenas alguns meses todos achavam que o mundo estava a salvo de um ataque alienígena. Então temos de ser cuidadosos, temos de tomar todas as precauções. Ele para de ouvir depois das palavras sobre a pele. Eles vão injetar esse tubo cinza dentro dele. O medo começa a rondar novamente o seu coração. Não vai doer, garante a médica, pressentindo o medo que instala. Primeiro, vamos dar uma pequena injeção de sedar no local. E depois você vai ficar com um pequeno ponto dolorido por 1 ou 2 dias. A médica é muito delicada. Ele pode ver que ela compreende o quanto ele detesta injeções e que não quer fazer aquilo, mas é preciso. Ela lhe mostra a agulha usada para a injeção anestésica. É minúscula, quase tão fina como um fio de cabelo. Vai ser como uma picada de mosquito. E a doutora conta. Isso não é tão ruim. Ele tinha sido picado por mosquitos inúmeras vezes. E a doutora Pamela promete que ele não vai sentir o tubo cinza entrar. Ele não vai sentir nada depois da anestesia. Ele fica deitado de bruços, escondendo o rosto na dobra do cotovelo. O aposento está frio e o algodão com álcool na nuca o faz estremecer violentamente. A enfermeira lhe diz para relaxar. Quanto mais você fica tenso, mais vai doer, ela afirma. Ele tenta pensar em algo agradável, algo capaz de desviar seu pensamento do que está para acontecer. Surge a imagem de Cassie em sua mente e ele fica surpreso. Ele espera ver o rosto da mãe. Cassie está sorrindo. Ele retribui o sorriso, na curva do cotovelo. Um mosquito que deve ser do tamanho de um pássaro pica com vontade a sua nuca. Ele não se move, mas choraminga baixinho e encontra a pele. Em menos de 1 minuto, tudo termina. O número 49 tinha sido rotulado. 40. Após uma atadura no ponto da inserção, a doutora faz uma anotação em seu prontuário, entrega-o à enfermeira e diz a Sammy que falta somente mais um exame. O garoto segue a médica mais próxima até a sala. Esta é menor do que a sala de exames, praticamente apenas um pouco menor do que um closet. No meio, uma cadeira que faz Sammy se lembrar da cadeira de dentista, estreita e de encosto alto, braços finos de cada lado. A médica pede para ele se sentar. Recline-se no encontro, põe a cabeça para trás. Isso mesmo, fique relaxado. O encosto da cadeira baixa para a frente e se ergue, levantando as pernas de Sammy até que ele esteja quase totalmente reclinado. O rosto da doutora aparece diante dele sorrindo. Certo, Sammy. Você tem sido muito paciente com a gente, e prometo que esse é o último exame. Não demoro muito e não dói, mas às vezes pode ser um tanto intenso. É para testar um implante que acabamos de colocar, para ter certeza de que ele está funcionando bem. Leva alguns minutos, e você precisa ficar muito, mas muito quieto. Isso pode ser difícil, não é mesmo? Você não pode se virar, retorcer, nem mesmo coçar o nariz, ou o teste não vai dar certo. Você acha que consegue? Sammy assente com um gesto na cabeça. Ele retribuiu o sorriso com o caloroso da médica. Já brinquei de estátua antes, ele garante. Sou muito bom nisso. Ótimo, mas só para garantir, vou pôr essas tiras em seu pulso e tornozelo. Não muito apertado. Só para o caso de seu nariz recostar e começar a coçar. As tiras vão lembrá-lo de ficar imóvel. Acha que vai ficar bem assim? Sammy assente. Quando está preso com as tiras, ela diz, certo, agora vou até o computador. Ele vai mandar um sinal para regular o transporter e o transporter vai enviar um sinal de volta. Isso não leva mais do que alguns segundos, mas pode parecer mais, talvez muito mais. Cada pessoa reage de um jeito.
Pronto para experimentar? Sim. Ótimo. Feche os olhos. Fique com eles bem fechados até eu mandar abri-los. Respire bem fundo várias vezes. Aqui vamos nós. Fique de olhos fechados agora. Contagem regressiva. De 3, 2, 1. Uma ofuscante bola de fogo branca explode na cabeça de Sam Sullivan. Seu corpo enrijece. As pernas se retecem de encontro às tiras. Seus minúsculos dedos agarram os braços da cadeira. Ele encosta a voz tranquilizadora. Perdão, novamente. Ele escuta a voz tranquilizadora da médica do outro lado da luz ofuscante, dizendo: Está tudo bem, Sammy. Não tenha medo. Só mais alguns segundinhos, prometo. Ele vê seu berço. E lá está o urso deitado ao seu lado. E depois a mobília de estrelas e planetas girando preguiçosamente sobre a cama. Ele vê a mãe reclinada sobre ele, segurando uma colher de remédio e dizendo que precisa tomá-lo. Lá está Cassie no quintal dos fundos. É verão, e ele está de fraldas, andando cambaleante, e Cassie está espirrando água com uma mangueira para o alto, formando um arco-íris saindo do nada. Ela agita a mangueira de um lado para o outro, rindo quando ele persegue as cores passageiras e intocáveis, lascas bruxuleantes de luz dourada. Pegue o arco-íris, Sammy. Pegue o arco-íris. As imagens e lembranças derramam-se dele como água escorrendo por um ralo. Em menos de 90 segundos, toda a vida de Sam escapa dele para um computador. Uma avalanche de toques, cheiros, gostos, sons, antes de desaparecer e se transformar em nada branco. A sua mente é deixada vazia no branco ofuscante. Tudo o que ele vivenciou, tudo o que ele se lembra, os fatos de que não consegue se lembrar, tudo que forma a personalidade de Sam Sullivan é tirado, classificado e transmitido pelo dispositivo na base de sua nuca para o computador da doutora Pamela. O número 49 tinha sido mapeado. 41. A doutora Pamela solta as tiras e o ajuda a descer da cadeira. Os joelhos de Sam se dobram. Ela ampara o garoto pelo braço para que ele não caia. Seu estômago dá voltas e ele vomita pelo chão branco. Para qualquer lugar que olhe, bolhas negras balançam e saltam. A grande enfermeira suscita o leva de volta à sala de exames, coloca-o na mesa e diz que está tudo bem. Pergunta se ele quer alguma coisa. Quero meu urso, ele grita. Quero meu pai e Cassie. Quero ir para casa. A doutora Pamela aparece ao lado dele. Seus olhos bondosos exibem um brilho de compreensão. Ela sabia que o menino estava se sentindo e lhe diz como é corajoso, valente e feliz por ter chegado tão longe. Ele foi aprovado para o teste final com louvor. É um garoto perfeitamente saudável e está em total segurança. O pior tinha passado. Isso é o que meu pai sempre dizia, que alguma coisa ruim acontecia. E sempre as coisas pioravam. Sam fala, reprimindo as lágrimas. Alguém traz um traje de proteção para ele. A roupa o faz lembrar de um piloto de aviador militar. Tem zíper na frente e o tecido é macio ao toque. As mangas ficam caindo sobre as suas mãos. Você sabe por que é tão importante para nós, Sammy? A doutora Pamela pergunta. Porque você é o futuro. Sem você e todas as outras crianças, não vamos ter uma única chance contra eles. Foi por isso que procuramos você. Trouxemos para cá e fizemos todos esses procedimentos. Você sabe de alguma coisa que eles fizeram para nós, e elas foram terríveis. Coisas terríveis e cruéis. Mas essa não é a pior parte. Isso não foi tudo o que fizeram. E o que mais eles fizeram? Sam sussurra. Você quer mesmo saber? Eu posso lhe mostrar, mas só se você quiser saber. Na sala branca, ele tinha acabado de reviver a morte da mãe, sentido o cheiro de sangue que lembrava o cobre, visto o pai levá-lo de suas mãos. Mas segundo a doutora, essas não foram as piores coisas que os outros fizeram. Será que ele quer mesmo saber? Eu quero saber, ele disse. A médica ergue um pequeno disco prateado que a enfermeira tinha usado para verificar sua temperatura, o mesmo dispositivo que Parker tinha apertado na testa dele e na de Megan no ônibus. Isso não é um termômetro, Sammy, a doutora Pamela revela.
Ele serve para detectar algo, mas não a temperatura. Ele diz quem você é, ou talvez devesse dizer o que você é. Conte uma coisa, Sammy. Você já viu um deles? Você já viu um alienígena? O menino faz que não com a cabeça, tremendo dentro do traje branco. Enrodilho na pequena mesa de exames, enjoado, cabeça latejando, fraco devido à fome e à exaustão. Algo dentro dele quer que a mulher pare. Ele quer, quase grita. Pare, não quero saber. Mas morde o lábio. Ele não quer saber. Ele precisa saber. Sinto muito lhe dizer que você não viu um deles. Perdão. Sinto muito lhe dizer que você viu um deles. A doutora Pamela fala em um toque suave e triste. Todos vimos. Estivemos esperando por ele desde a chegada, mas a verdade é que eles já estavam aqui, debaixo do nosso nariz, havia muito tempo. Ele sacode a cabeça rápidas vezes. A doutora Pamela está enganada. Ele nunca viu um deles. Durante horas, ele escutou o pai especulando sobre as possíveis aparências deles. Ouviu o pai dizer que talvez nunca se soubesse como que eles pareciam. Eles não tinham enviado mensagens, não realizaram pousos, não mostraram sinais de existência além de uma nave-mãe cinza esverdeada no espaço e dos teleguiados. Como a doutora Pamela podia estar dizendo que viu um deles? A mulher estendeu a mão. Se você quiser, posso lhe mostrar.